Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Aula de Ciências, professora Larissa aqui com vocês, nosso intérprete Ezion, sejam bem-vindos a esta aula. E nesta aula nós vamos conhecer algumas doenças do sistema urinário. Para a gente começar então, vamos conversar um pouquinho sobre essa imagem. Você já ouviu falar várias vezes sobre a importância de beber água, não é mesmo? Mas afinal, qual a importância da água para a saúde dos nossos rins? A água é essencial para o bom funcionamento do corpo todo, principalmente dos rins, que fazem o trabalho tão importante de filtrar o nosso sangue, eliminando diariamente substâncias tóxicas. Vamos dar uma olhada numa matéria que saiu no site do UOL. A matéria é a seguinte: incidência de pedras nos rins aumenta 30% no verão, alertam médicos. Como assim aumenta no verão? Mas no verão as pessoas não bebem mais água do que no frio? Vamos dar uma olhada na matéria então. A SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, faz nessa semana um alerta à população sobre os riscos e as maneiras de prevenir a formação de pedras nos rins. A incidência de pedra nos rins aumenta 30% em comparação com outras épocas do ano, devido ao aumento da transpiração, ou seja, no verão nós suamos mais, transpiramos mais, logo perdemos mais água. Pela questão do calor, né? E aí, sem a hidratação adequada, acaba facilitando a formação dessas pedras nos rins. A urina tem que estar sempre bem clara. Qualquer líquido que o paciente tome é sempre favorável. Água, chá, suco natural, né? Suco de frutas cítricas são os melhores, porque além de hidratar, de ter bastante água, eles têm também o citrato, que é um elemento que protege a integridade dos nossos rins, um componente que diminui a chance de formação de novos cálculos. E a matéria diz ainda o seguinte: a redução do consumo de sódio, que é o famoso sal de cozinha, né? Seja ele lá do sal ou seja o sódio também, que é encontrado nos produtos industrializados, vai ajudar, né, a evitar a formação dessas pedras. A pessoa precisa também ter um bom senso de consumo de proteínas, de proteína animal e também moderação nos produtos lácteos, tá? Nos laticínios. Tudo isso ajuda, né, a diminuir a chance de formação de cálculos ou pedras nos rins. Mas afinal, a gente acabou de ver essa matéria, né? O que são esses cálculos, essas pedras nos rins? Esses cálculos, que a gente chama popularmente aí de pedra nos rins, são pequenas pedrinhas que são formadas ou dentro do rim, ou ainda eles podem se deslocar pelos nossos ureteres, os canais, né, que conduzem a nossa urina. Então eles podem ter um início repentino ali, a formação deles, mas a pessoa, ela consegue eliminar essas pequenas pedrinhas pela urina muitas vezes. Porém, se essa pedra começar a ficar grande, aí vai ser muito mais complicado para acontecer, obviamente, né, essa eliminação, tá? Essas pedras nos rins, que podem ter diferentes tamanhos, diferentes composições, elas estão principalmente relacionadas com o estilo de vida da pessoa, ou seja, pessoas que são sedentárias, que não praticam atividades físicas, pessoas que têm uma alimentação incorreta, que consomem muito sódio, e o sódio não está somente no sal, mas também nos produtos industrializados, e pessoa também que toma pouca água. São essas as pessoas que têm mais chance de desenvolver esse tipo de problema. Pode também ter relação com fatores genéticos, mas isso é muito menor a proporção. Geralmente tem mais a ver com o nosso estilo de vida realmente. E como que é feito o diagnóstico, o tratamento para esse tipo de problema então? O diagnóstico, né, vai ser feito com exames de ultrassom
o qual vai permitir que o médico verifique a presença dessas pequenas pedrinhas. O tratamento pode ser feito com medicamentos, com uma mudança nos hábitos alimentares, aumentando a ingestão de água e, em alguns casos, dependendo do tamanho desse cálculo renal, é preciso cirurgias, tá? Então, quem vai dizer o tratamento adequado é o médico, de acordo com os exames que ele vai solicitar. Então, como eu disse, em alguns casos a pessoa elimina a pedra pela urina, mas se essa pedra já for muito grande, né, em alguns casos, tratamentos como algumas cirurgias vão precisar ser realizados para tratar definitivamente esse problema. Em todos os casos, né, a gente deve tentar aumentar sempre o consumo de água em qualquer época do ano, tá? É importante. E a gente cuidar da nossa alimentação, controlar principalmente a ingestão de sal, porque é o excesso de sódio o principal responsável por essa formação. Falando então, né, sobre a saúde dos rins, nós já falamos aí de uma doença, os cálculos renais. Vamos praticar um pouquinho? Então você vai responder aí no seu material esta atividade aqui, ó. Imagine que um parente seu, um familiar, foi ao médico e ele observou lá a presença de cálculos renais na região dos ureteres, aqueles canaizinhos que ligam os nossos rins até a nossa bexiga. Descreva então o caminho que essas pedrinhas, esses cálculos vão fazer pelo corpo até serem eliminados. Para isso, então, volta lá no seu material, olha lá as estruturas do sistema urinário e aí você certamente vai conseguir responder. Então, vou te dar um tempinho e já volto para a nossa correção.
E então, conseguiu responder? Olha só, se essa pessoa, esse seu parente, os cálculos renais dele foram identificados nos ureteres, então eles já não estão mais nos rins, né? Essas pedrinhas já desceram por aqueles tubinhos que vão conectar os rins à bexiga. Então, qual vai ser o trajeto? O trajeto, já que eles estão nos ureteres, vai acontecer então que essas pedrinhas vão descer, vão passar pela bexiga e por fim pela uretra, que é o canal onde sai a urina. Claro que se esse cálculo renal for grande, a pessoa vai sentir muita dor. Então existem alguns métodos em que o médico vai ajudar, né, com medicamentos a diminuir o tamanho desse cálculo para que ele consiga passar pela uretra sem provocar tanta dor no paciente, tá? Então, sempre um médico, né, deve ser consultado. E a insuficiência renal? Você já ouviu falar deste problema? Uma doença muito séria, muito grave. Por quê? Porque ela é caracterizada pela dificuldade dos rins filtrarem o sangue. Insuficiência quer dizer que o rim não está funcionando de forma suficiente. E aí, qual é o grande problema? O sangue deixa de ser filtrado, toxinas importantes que deveriam ser retiradas do sangue vão se acumulando no nosso corpo e aí vários outros problemas vão surgindo, tá? Então, por isso que a insuficiência realmente é muito preocupante. O que ela vai gerar posteriormente, né? Aumento da pressão do sangue por conta desse acúmulo de toxinas. O sangue também fica mais ácido, tá? Então é bem preocupante mesmo. A pessoa pode sim ter alguns sinais quando ela está desenvolvendo a insuficiência renal. Por exemplo, sentir falta de ar, palpitações, né? Aceleração no ritmo cardíaco, ficar meio desorientada, sentir tontura. Então esses são alguns sintomas que podem vir a aparecer quando a pessoa está desenvolvendo um quadro desse. Quando a insuficiência renal ela é identificada no início, tá? Logo que apresenta os primeiros sintomas o paciente, é possível sim reverter esse quadro com o uso de alguns medicamentos que vão ser orientados, né, pelo próprio médico, mas quanto antes for feito esse diagnóstico, maiores as chances realmente de reverter esse tipo de problema. Então, por isso que qualquer sinal diferente que o nosso corpo apresenta, a gente não deve ficar esperando muito para consultar um profissional da saúde. E aí temos mais um momento de atividade. Esta atividade diz o seguinte: problemas nos rins causam diversas dificuldades e até o risco de morte. Existem tratamentos como a hemodiálise, onde o sangue sai do corpo, circula por uma máquina onde ele vai sendo filtrado e vai retornando ao corpo. Existem pesquisas também para o desenvolvimento de rins artificiais, que seriam aparelhos que poderão ser utilizados por pacientes que têm doenças renais mais graves. Comente então aí no seu material, com as suas palavras, com o seu conhecimento, sobre a função desse rim artificial, comparando ele com a função dos rins naturais que nós temos. Então, vou dar um tempinho para que você possa pensar, elaborar isso a resposta e nós já retornamos aqui.
E então, qual a relação, né, desse rim artificial que pode ser desenvolvido, quem sabe no futuro próximo, né, pela ciência, para tratar doenças renais graves? Qual a relação dele com os rins naturais? Conseguiu elaborar aí sua resposta? Se você conseguiu, ótimo. Se você ficou com dúvida, né, presta bem atenção. Não esquece também depois de compartilhar, socializar a sua resposta com a sua turma, com o seu professor ou com a sua professora, né? Que isso certamente vai ajudar todos vocês. Então, olha só, a função dos nossos rins, nós temos 2 rins, né? A grande maioria das pessoas, existem exceções. Existem pessoas que nascem com um rim só, tá? Mas o mais normal, o mais comum é nascermos com 2. Então, a função desses 2 rins que nós temos é retirar toxinas, materiais que são tóxicos do nosso sangue, retirar o excesso de íons, que são sais principalmente, minerais em excesso que nós temos ali na corrente sanguínea, e as substâncias chamadas nitrogenadas, aquelas ricas em nitrogênio. Tudo isso é tóxico se ficar acumulado na corrente sanguínea. Então, a função dos rins é justamente esta, é filtrar, é retirar esses materiais do nosso corpo, das nossas células, tá? Então, pensando, né, em desenvolver rins artificiais, o papel desses rins é justamente fazer o trabalho que os rins naturais fazem, essa filtração, tá? E de fato, né, quando isso estiver disponível, vai ajudar muita gente que hoje em dia precisa optar por tratamentos mais invasivos, mais agressivos, né, como uma hemodiálise, como transplantes. Então, quem sabe se realmente, né, for possível desenvolver esses rins artificiais, isso vai ajudar a salvar muitas vidas de pessoas que desenvolveram problemas renais graves, tá? Momento, então, de retomada de conteúdos, o que nós vimos ao longo dessa aula, né? Só frisando aqui os pontos principais, então. Então, nessa aula, nós vimos aí sobre o cálculo renal, uma doença bem conhecida. Muitas de vocês conhecem como pedra nos rins. É uma doença que pode sim ser tratada, ser curada para evitar, né? Nós falamos aqui que é super importante manter uma alimentação com menos sódio, uma alimentação mais natural. Não esquecer da ingestão de água. O mínimo, o ideal, né, é que o mínimo sejam 2 litros de água por dia que a gente consuma, tá? E claro, se manter ativo, né? Praticar algum tipo de atividade física, tudo isso não vai só ajudar a manter a saúde dos rins, mas do corpo todo. Nós falamos também sobre a insuficiência renal, que é aquela falha, quando os rins começam a falhar e o trabalho deles vai ficando comprometido. Então, eles não conseguem fazer com excelência a filtração do nosso sangue, por isso que é uma doença preocupante. Então, nós falamos dessas 2 doenças na aula de hoje, dos seus principais sintomas e principalmente, né, de como prevenir esses 2 problemas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, agradeço pela atenção e até mais!